Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Muito bom estar com você, que a graça do Senhor Jesus esteja com você em mais um dia. Estamos prontos para continuar aqui o nosso estudo e a nossa meditação. Obrigado por sua companhia e também porque você torna esse vídeo acessível a outras pessoas compartilhando-o. Faça assim, continue fazendo. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, e de deixar o seu gostei no final, ok? Iluminados pelo Espírito. Eu quero dizer para você que o maior erro que brasileiros vivendo no século XXI de fala portuguesa cometem é ler a Bíblia como se ela fosse escrita ontem no nosso idioma e por um brasileiro do século XXI. A Bíblia é um livro espiritual. Uma das artimanhas de Satanás foi tirar esse caráter sobrenatural da Bíblia, né? Fazendo dela um livro comum, um livro somente para ser uma boa leitura. E aí cometemos o erro de entendê-la que ela era simplesmente um acaso, por acaso que ela está em nossas mãos. Não é assim. Ela é a palavra de Deus, ela tem elementos sobrenaturais. A palavra de Deus é viva e eficaz, como eu já tenho dito e repito sempre. Ela não é um livro morto, é um livro vivo. Nós podemos confiar que ali na palavra de Deus existe o segredo para o nosso sucesso espiritual. Então, como leitores modernos, nós não podemos desconsiderar o fato de que a palavra de Deus, um livro espiritual, precisa ser discernido, estudado espiritualmente. E quem é que pode nos ajudar a entender a Bíblia? Aí nós vamos ver sobre a importante obra do Espírito Santo. Mas antes, Martim Lutero diz aqui a lição, né? Que Martim Lutero, quando ele viu a Bíblia, teve o primeiro contato com a Bíblia, uma versão latina, e ele começou a ler, ele ficou impressionado, ficou maravilhado com aquela leitura, né? Que ele percebeu que a sua mente estava cada vez mais sendo iluminada pelas verdades bíblicas que fazia com que as tradições humanas que tanto ele cria caíssem por terra diante do estudo e a clareza que a palavra e as escrituras lhe trazia. E ao descrever a sua primeira experiência com a Bíblia, ele disse assim, que Deus me dê esse livro, ou que Deus dê esse livro para mim. Querido, é uma preciosidade, querida, é uma preciosidade. A palavra de Deus é o maior presente que nós recebemos, né? Claro, Jesus é o maior de todos, mas sem as Escrituras nós não saberíamos quem foi Jesus ou o que ele veio fazer. Então as Escrituras é um grande presente, uma carta de amor que nós não deveríamos ignorá-la, né? Quer ver, olha quem é que nos ajuda a interpretar bem a palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos entender que a palavra de Deus é fruto de uma ação do Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 a 21 nos diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então o livro que você tem na mão, que é a Bíblia Sagrada, ela não foi fruto da filosofia, pensamento, da imaginação, habilidade mental de seres humanos. Não foi, nunca foi. Os homens que foram usados por Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro espiritual, produção do próprio Espírito, né? Mas, além disso, a Bíblia é também, a compreensão da Bíblia, ela é possível mediante o auxílio do Espírito. Jesus disse em João 16, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja que é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos faz compreender a palavra de Deus. Sem ele, é impossível chegarmos à verdadeira compreensão. E os reformadores viram que o Espírito Santo, que a ação do Espírito Santo era indispensável para a compreensão. Eles não acreditavam mais na filosofia dos padres, dos papas, do clero, mas eles buscavam o Espírito Santo como intérprete infalível das Escrituras e assim chegaram às conclusões acertadas como nós as conhecemos hoje. Em uma conversa, Maria, rei da Escócia, disse a John Knox, que foi um reformador escocês,
Ela disse assim, ó, escute bem, você interpreta as escrituras de uma maneira e eles, quem esses eles? Os professores católicos romanos. E eles as interpretam de outra. Em quem deverei acreditar ou confiar e quem deverá ser o juiz nesse assunto? Foi uma pergunta clara. E ele respondeu assim, ó, olha a resposta dele. Creia em Deus, que claramente fala em sua palavra. E além do que a palavra lhe ensina, não creia nem em um e nem em outro. Não precisa acreditar em mim e também neles. A palavra de Deus é clara por si mesma, ele disse. E se aparecer qualquer dificuldade em qualquer lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. Em outras palavras, está dizendo assim, ó, olha, não precisa acreditar em mim e não precisa acreditar neles. Vá para a palavra. Peça ao auxílio do Espírito Santo. Se um texto lhe parece difícil de compreender, peça em oração ao Espírito Santo para que lhe ajude a compreender. Em outro lugar da Escritura, em outro texto da Escritura, aquele texto que lhe parece obscuro, ele se tornará mais claro, porque a ação do Espírito é lhe conduzir a toda verdade. Essa é a ação do Espírito. E ele ama fazer isso. E ele tem feito isso ao longo de séculos e milênios. Tem feito isso hoje também. Pastor, eu não compreendo determinada parte das Escrituras. Peça a Deus ajuda. Através do Espírito Santo, ele vai iluminar o seu entendimento. E aí, você compreendendo a Bíblia, a leitura se torna mais prazerosa, é claro. Uma leitura onde você não entende nada, isso não tem prazer nenhum. E é bom fazer uma leitura quando você realmente sente prazer na leitura. Então, lute espiritualmente. Vá a Deus pedindo ao Espírito Santo para que ele lhe ajude a compreender aquilo que você é preciso compreender. Aquilo que lhe é essencial para o seu sucesso e para a sua saúde espiritual. E eu tenho certeza que o Espírito Santo iluminará a sua mente e seu coração conforme ele iluminou a mente e o coração dos reformadores. Ore comigo. Querido Pai, bem sabemos o caminho, Senhor, e não podemos pegar atalhos porque não existe. Somente através do Espírito Santo que compreenderemos a Tua palavra. Por favor, ó Espírito, ilumine nossa mente e nosso coração ao nos debruçarmos sobre a Tua palavra a fim de saber qual é a vontade de Deus. Nos ajude nessa árdua tarefa, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo e querida amiga. Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Somente em Cristo, somente a graça. Somente em Cristo, somente a graça. E aí, nós iremos adentrar um pouquinho mais acerca desse assunto. Aproveite bem o seu dia.